Como é o mercado hoje de academias no Brasil? Então, a gente criou uma cultura um pouco diferente na relação consumidor. Quanto custa montar uma academia? Onde é que você enxerga que tem oportunidade, tem espaço? A partir de 500 mil, vem conversar com a gente. Olá, muito bem-vindo ao Talk Invest News, o podcast do Invest News sobre negócios. Eu sou o Doni Denútil e olha só quem é o nosso entrevistado de hoje. De executivo a empreendedor, depois de construir sua carreira no segmento fitness, passando por grandes nomes como Competition, Companhia Atlética, Runner e Bluefit, Marcel Gandra decidiu abrir a própria rede. Ele é fundador e sócio do Grupo Ultra, holding de academias e estúdios fitness que inclui 5 marcas, entre elas a Ultra Academia e a Spider Kick, em sociedade com o lutador Anderson Silva. O grupo tem mais de 40 unidades abertas, outras 100 contratadas e projeta fechar o ano com faturamento na casa dos 120 milhões de reais. Marcel, prazerzaço ter você aqui, cara. Obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Que legal, Doni. Obrigado a você, cara. Oportunidade incrível estar aqui com vocês e falar com tanta gente bacana a respeito de um setor que vem crescendo pra caramba aqui. Pois é, e que muita gente se interessa. A gente tava conversando aqui nos bastidores, se prepara que o papo vai ser bom. E também temos aqui, como sempre, desde o primeiro episódio, o Leandro Guissoni, professor de business no Brasil, nos Estados Unidos, sócio da Decoupling, consultor de algumas das maiores empresas do Brasil e do mundo. Lê? Tudo bem, Doni? Já treinou hoje, não? Pô, agora eu vou ficar motivado a treinar regularmente. Eu não tô treinando tão regularmente, vou levar um puxão de orelha aqui do Marcel. Mas a gente tava falando nos bastidores, né? A primeira vez em 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, que a gente vai falar desse setor específico de fitness, de bem-estar, de academias. Então, vai ser muito bem-vindo aqui para inspirar as pessoas nos negócios e a praticarem exercícios também, né, Doni? Você fez exercício hoje? Não, também não. Vamos... Mas vamos entender muito a respeito desse segmento. Ele passou por um monte dos principais nomes que a gente tem aí no Brasil. Cara, ninguém melhor do que você para responder isso. Como é o mercado hoje de academias no Brasil? E o segmento de wellness como um todo? Legal, Doni. Acho que oportunidade incrível para falar. Assim, as pessoas olham fitness e veem academias surgindo pelo Brasil inteiro, né? Antes era uma coisa voltada especificamente para a população de alta renda e era voltado nos principais municípios, capitais aqui do Brasil e tal. Cara, e hoje existe um processo de interiorização, existe a democratização do fitness que se fala, quer dizer... Todas as pessoas, independente de idade, gênero, classe social, entendem a importância dele. E aí, como você perguntou, acho que num espectro um pouquinho maior, não só o fitness fazer o exercício físico, como a gente brincou aqui no início, né, do papo, mas acho que cuidar da saúde de uma maneira mais global, né? Olhar para isso em todas as suas esferas, né? Então, a oportunidade surge tanto para quem é usuário quanto para quem quer empreender nesse negócio. Então, e hoje, assim, quantas academias existem? Quais são os números? Estão em cidades grandes, pequenas? Só para a gente entender qual que é a pizza desse negócio. Legal, cara. Assim, o Brasil ocupa a 2ª posição no ranking de número de academias no país, no mundo, né? Então, assim, putz, cara, isso é um dado muito legal, porque você enxerga que já alcança bastante gente. A gente perde somente para os Estados Unidos. E aí, com isso, a gente tem uma condição de ofertar para bastante gente em diferentes lugares. A ponta disso, que é um elo aqui de atenção, é a sustentação das pessoas na prática e a precificação que se consegue cobrar aqui no Brasil. Mas, de fato, essa posição no ranking nos demonstra para o mundo, assim, o quanto as pessoas aqui têm o fit com a atividade física, né? Enxergam nisso a importância. Então, a indústria ainda tem muito a oferecer e muito a crescer, porque ela nasceu e se centralizou nos principais e grandes centros aqui do país. Mas essa coisa de buscar os municípios menores, Brasil com mais de 5.500 municípios, cara, tem oportunidade para crescer pra caramba. E não à toa as grandes redes recebem investidas e seguem crescendo aqui e olham para esse mercado com baita potencial. E eu fico pensando no lado econômico por trás de tudo isso, porque são várias academias em várias cidades, em vários locais, mas montar uma academia é caro, né? Quanto custa montar uma academia e como que você avalia o retorno disso? Porque você tem também, muitas vezes, condomínios que oferecem academias cada vez melhores, personal trainers, e aí as pessoas muitas vezes fazem academia no próprio condomínio. E do outro lado, você tem uma academia que vai pagar um real estate, um valor do imóvel alto, equipamentos e tudo mais. Como que você analisa essa conta, Marcelo? Legal. Ótima pergunta. A imobilização de capital é maior, né? Você vê o empreendimento, o tamanho e tal. Só que vou dar 2 passinhos para trás, que é a primeira. Existe uma indústria muito maior olhando para
para saúde e bem-estar, né? Então as pessoas dão a importância para isso e isso alcança a oportunidade de fazer o exercício físico de diferentes formas. Você comentou aqui, pô, tem no condomínio. Hoje você tem aula virtual, cara, e faz na sua casa. E você não precisa nem descer do apartamento. Então já começa com primeiro uma mudança de comportamento da sociedade, olhando para isso como algo que faz parte da minha rotina, como eu tomo banho, como eu escovo os dentes, como eu faço exercício. Então isso passou a mudar. Então isso faz com que haja uma perspectiva de aumento de produção, de giro de capital sobre esse exercício físico e tudo que o cerca, alimentação, sono, suplementação, etc. Então, o mercado, de fato, que vai crescendo. E aí tem um ponto que é, na hora do real estate, na hora da montagem do investimento, é assim, eu preciso enxergar que essa oferta, e aí pensando os produtos que de fato são perenes, né, que transcendem em tempo, entregando resultado aos seus investidores, é aquilo que conseguiu fazer uma boa conta de que o CAPEX, vou dar um exemplo da Ultra, tá? Então, a gente cria unidades de negócio cuja imobilização, vou falar de 3 a 4 milhões, ordem de grandeza, tá? Para uma loja numa cidade grande. Só que parte disso é infraestrutura, parte disso é equipamento. E aí o primeiro olhar, quando você vai pensar em investir, é entender desse CAPEX o quanto eu vou alavancar, o quanto é a escolha do capital ideal, né? Assim, o quanto é próprio, o quanto é alavancado. E aí eu vou enxergar nessa proposta a melhor equação para ROIC. Então, o que a gente vem observando, né? A maior parte dos empresários que ingressaram nisso entenderam que se meu investimento maior é infraestrutura e equipamento, infraestrutura eu vou mergulhar mais profundamente, conversar com o mercado de real estate, fazer com que esse mercado, como as ofertas de build-to-suit, turnkey, vem surgindo para outros segmentos, e todo mundo quer um polo gerador de tráfego como academia, então tá bom, eu invisto para você. Opa, então ficou mais fácil entrar no mercado. Aquele momento que, puxa, eu vou ter que mobilizar 3 a 4 milhões, considerando que 50% é obra, 50% é máquina, a obra eu falo, opa, eu consegui aqui algumas oportunidades, e não são poucas, de entrar em diferentes cidades do Brasil na condição em que o proprietário investe para mim, ok, eu assino um contrato atípico de aluguel e aí eu diminuo a necessidade de exposição de capital minha enquanto investidor. Primeira parte e a mais severa em termos de dispor capital. Porque você gera tráfego, né? Exato. Para o entorno. Exato. Então o cara vai montar um mall, puxa, eu quero isso, porque aí eu coloco a farmácia cobrando metragem quadrada do aluguel muito mais alto, o pet shop, a conveniência, o mercadinho. Então, isso ajuda demais o empresário do real estate. Fala, cara, esse negócio é bom. Então, a gente tem oferta frequentemente, bate na mesa, bate na porta o tempo todo, oferta do imobiliário. A outra ponta é maquinário. E aí, isso também foi uma mudança, cara, super grande do mercado, porque a gente tem maquinário, tradicionalmente, o Brasil tinha uma separação, assim, vou importar marcas conhecidas globalmente, Life Fitness, Technogym, Matrix, Nautilus, então, marcas fortes, caríssimas, né, e dolarizadas, e aí, caramba, você está na influência do câmbio, decidindo essa parte. E aí você tem indústria nacional, começando, tem 2 principais players, mas que se desenvolvendo bastante para conseguir atender as grandes redes. E aí você vem a China. E que, cara, entrega de A a Z de qualidade. Então, o desafio é a curadoria de qualidade lá na ponta para conseguir trazer e consegue competir em preço. E aí, acessa mais fácil. E aí, esses subsidiários ou representantes financiando em até 60 vezes, 100 vezes. Então, peraí. Eu ia colocar 3 a 4 milhões aqui no meu bolso. Se eu conseguir aqui o real estate, se eu conseguir aqui um financiamento transformando CAPEX em OPEX, opa, dá para entrar. Né? E aí aquele empresário que estava querendo enxergar esse mercado como oportunidade, estou falando do menor empresário, o cara com o bolso mais restrito, ele fala, opa, esse negócio é para mim, cara, parece difícil, a barreira é grande, aí você vai conversar, peraí, essa é a solução. Então isso mudou um pouquinho o jogo. Cara, você está nadando num tanque que tá cheio de tubarão. Tem muita gente grande nesse mercado fitness, tanto no segmento premium, Biorritmo, Bodytech, quanto low cost, Bluefit, SmartFit, só para citar algumas. Onde é que você enxerga que tem oportunidade, que tem espaço? Ótima pergunta também. Assim, o que acontece primeiro, como tem mais conscientização da população, como a mídia é favorável a nós todos os dias, a gente vai sendo gerador de demanda o tempo todo, né? Porque
graças a Deus, as pessoas entenderam que a saúde e a atividade física é para a vida inteira, não é só para agora, enquanto eu sou mais jovem e quero ser mais fortinho, mais bonitinho para mim, meu relacionamento conjugal. Você não precisa de esforço para educar o consumidor. Exato. Nisso, né? Isso já é feito pelo universo, tá bom? Então o universo conspira a nosso favor para levar as pessoas a buscar essa solução. Agora, no universo do tanque dos tubarões, a gente percebe o seguinte... existem oportunidades, e aí eu vou falar um pouco do nosso negócio, que boa parte das grandes redes estruturadas e já investidas, ou de fundo, o caso Smart, que foi a primeira que abriu capital aqui no Brasil, mas começou também com as investidas de fundo, no final, elas têm uma estratégia a seguir, né? Um modelo de capital intensivo que traz dinheiro, que faz loja própria para poder fazer essa saída futura. E aí vai crescendo dessa forma, com capital abundante, virando esse jogo do banco imobiliário, porque quem chega primeiro nos melhores pontos e tal. Mas como tem muita oferta, e como o mercado real estate também quer essa... Então ele vai lá e oferece para o primeiro, vou pagar tanto de aluguel, deixa eu tentar ver se o outro paga. E aí o mercado imobiliário vem buscando mais soluções que não só os grandes tubarões. Então, o que acontece, vão surgindo oportunidades e demandas, e a gente estuda mercado, a gente usa lá ferramenta de geolocalização, de análise estatística e tal, para entender onde tem demanda. E é muito louco, porque eu te falei, o Brasil é um continente, né? E aí tem uma questão que cara, tem cidades que a gente chegou e que esses, por exemplo, não tinham chegado. E tem cidades em que já é super maturado, mas, de novo, a gente é originador de demanda. A gente vai lá e coloca a unidade, se bem montada, se bem estruturada e com uma proposta de valor um pouquinho diferente em alguns critérios, para o consumidor final, cara, você é percebido como diferente. E aí o consumidor vem atrás de você. Então, é muito desenhar essa proposta e conseguir encaixá-la numa oferta para o cliente diferente. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma questão que o cliente final de uma... Vou pegar os dois extremos, de uma academia premium e de uma academia low cost. Ele já está estereotipado, né? Já se conhece um pouco desse modelo. Por que eu preciso ser uma coisa ou outra? Por que eu preciso me rotular necessariamente? Porque você está segmentando seu público, você vai ser mais assertivo, e vai atingir mais resultado. Tá bom. Só que hoje, você como consumidor, não necessariamente você é camarote o tempo todo. Às vezes você é camarote, às vezes você é pista, às vezes você é arquibancada. Então, às vezes você é o cara que anda na Berrinho, na Faria Lima, às vezes você é o cara que pega o Uber para chegar rápido ali, e você não está preocupado com essa estereotipação. Existe, não sei. Essa forma de classificar as pessoas, tal. Hoje as pessoas transitam, né? E aí eu vou te dar um exemplo do que a gente faz. A gente deixa o cliente escolher. Você quer pagar o preço de 300, 400 reais? Eu tenho. Mas você quer pagar o low cost? Eu tenho também. Quem escolhe? Você. Eu quero fazer upgrade? Você escolhe. Porque eu tenho no meu serviço... Eu vou falar um pouquinho do que a gente construiu, foi no tanque de tubarões, como é que eu me diferencio? Eu preciso escolher uma proposta de valor para o cliente diferente. Eu vou dar exemplos. A gente não pôs... Tem volume, a minha academia nasce como low cost, ela tem o preço de entrada. Só que eu deixo o cliente escolher porque eu tenho serviços incrementais que ele escolhe quanto ele quer pagar. Pô, mas como é que você controla? Vou entrar depois no detalhe, mas... e aí a gente criou uma oferta mais fácil, né? Eu tirei catraca das academias, né? Cara, como é que você tira catraca de uma academia com 3 mil, 4 mil alunos, cara? Como é que isso para de pé? Como é que você controla? Como é que é segurança? Então, a gente criou uma cultura um pouco diferente na relação consumidor. E o consumidor dá valor, cara. Quando o consumidor pode escolher, e aí você pode subir e descer de plano a hora que você quiser. Tem multa? Não. Posso sair? Tem multa? Não. Opa, peraí, cara, você é mais legal. Sabe quando os bancos começaram a mudar? Agora tem tarifa? Não tem tarifa. Pô, não é legal? E aí você vai, escala e o consumidor gosta de você e volta. Então, é isso, cara. Olhar o que está acontecendo com o consumidor. Não é olhar só para o meu produto. Não é só olhar para o jeito que o mercado já atua. Então, é querer ser disruptivo em alguns elementos. Eu não quero mais fazer academia toda escura com neon na parede. Não, eu quero fazer uma academia clara, colorida. Então, todas as escolhas da arquitetura, a comunicação, a tecnologia foram sendo moldadas para ser diferente. Aí você chega e os caras falam, não, mas você não é low cost. Mas peraí, eu tenho um preço competitivo tanto quanto. Eu faço R$ 9,90 no primeiro mês para vir aqui e encher a minha casa rapidamente? Faço. Mas depois eu cobro o quanto o cara quer dentro do range possível para que haja melhor retorno financeiro para quem está embarcando com a gente. Então foi dessa forma que a gente construiu. Essa história da catraca é ótima, porque
Quando eu levo a minha filha na academia que ela faz natação, minha filha de 7 anos, meu filho de 2 anos. Então, tô segurando um no colo, o outro tentando entrar. Aí tem catraca, tem que pôr senha. Eu esqueço a senha, vira aquela confusão. Aí é uma confusão. Mas fechando parênteses aqui. Marcelo, eu estou muito curioso para te ouvir em relação a algo no setor que me chama a atenção. Então, o canal aqui, obviamente, é muito relacionado com investidores, com pessoas que querem conhecer negócios. Então, eu vou falar de uma das empresas que eu acho que foi a maior queda de ação em 2, 3 anos no seu setor, que é a Peloton. Se você olhar a Peloton com essa proposta de bicicleta, de equipamentos ergométricos acoplada a um serviço de streaming, de wellness, que é a proposta deles, chegou na época da pandemia a $150 a ação. Muita gente especulava que ia ser comprada pela Amazon e tudo mais. Hoje eu vi aqui, a ação está $3. Então olha a queda. Caramba. Assim, aqui tem um misto de pandemia, tem um misto de modelo de negócios. O que ajuda a explicar essa queda numa empresa como a Peloton, num mercado que é um mercado grande? A Peloton, para nós, assim, foi essa especulação que você falou no mercado financeiro e todo mundo olhando. Cara, ela acompanhou, né, esse crescimento vertiginoso foi em detrimento de estamos isolados, precisamos fazer alguma coisa. E aí, no final, somos seres humanos, cara. Somos seres sociais. E aí, não, mas a pessoa tá mais tempo no celular, tal. Sim, ela tá para todas as funcionalidades, pro dia a dia e tudo mais. Mas, cara, tem momentos em que você quer desligar disso, né? A relação on e off da nossa jornada, ela provoca a gente como ser humano a repensar. Então, trabalho pra caramba, quando você vai pra casa, tá com você quer desligar. Uhum. Então, tem escolhas da sua jornada entre trabalho e lazer que você quer estar on ou off, né? Por que isso acontece, assim, no nosso olhar, né? O serviço sabe aquela coisa quando você comprava a bike ergométrica, levava para casa e virava cabide? Sim. Não é porque você tem a Netflix cheia de filme ou qualquer outro canal de streaming que você tá lá o tempo todo assistindo, cara. Quantas vezes você já pagou e ficou lá o tempão? Então, com respeito, eu vou dizer, será que eu tô comprando um cabide mais moderno e que fica ocioso lá na ponta? Porque é óbvio que é muito legal, é óbvio que é complementar. Entre aspas, complementar. Né? Porque no final, o cara que quer treinar, que é performance, ele percebe que aquilo ajudou a passar o tempo, ajudou a criar disciplina, ajudou no dia de chuva, ajudou quando estava isolado. Mas aquilo não é o que mais me dá prazer. Eu estava fazendo... Muitas pessoas começaram a praticar exercício em casa porque preciso fazer alguma coisa, não vou ficar louco. Saúde mental antes de tudo ali. E aí as pessoas falam, cara, é muito legal. A experiência da Peloton é muito legal. E hoje no Brasil você tem outros players que já fazem o que a Peloton faz. E isso é legal, porque é legal, a tecnologia está próxima de nós, e as pessoas também estão fazendo e tal, mas, de novo, é complementar, é ter a percepção de o que é o consumidor na ponta. A Peloton é um produto incrível, com foco no produto. Só para fechar essa história, o que eu acho interessante é porque eles praticaram algo que falou, você não precisa ir até a academia para se exercitar, né? Exato. E parecia que o mercado falava, uau, esse é o futuro, no meio da pandemia e tudo mais. Fazendo até analogia com lojas físicas no varejo. As pessoas não queriam mais ir até uma livraria, por exemplo, né? E começaram a quebrar as livrarias porque ela queria a experiência chegando até a casa dela. Então, isso para vários outros formatos no varejo físico. Então, muita gente do varejo fez essa analogia para a academia, falando as pessoas não vão querer mais ir. Mas o que você está falando é que é complementar, né? É perceber, assim, tem uma autora que eu gosto, cara, chama Faith Popcorn, e ela fala de tendência, futurismo, Eu lembro dela na época que eu estava fazendo as disciplinas de pós-graduação e MBA, e era o seguinte, ela falava sobre a tal da tendência do encasulamento. Há 30 anos atrás, tá? Quando ela publicou o Clique, um livro que falava sobre tendência de comportamento do consumidor. E aí, ela falava, era a primeira tendência, encasulamento. As pessoas querem tudo perto de casa, tudo dentro de casa. Só que depois, ela, na revisita ao texto, ela fala, cara, mas não é tudo. Né? Tem muita coisa que você quer perto e fácil e acessível. Né? É o banco, é a farmácia, é o mercado, mas tem coisas que você quer viver. Por que o mercado de show, pós-pandemia, explodiu, eventos e explodiu? Porque as pessoas querem viver, cara.
né? Então, assim, você tem um misto do on e do off, que se você perceber que o teu produto está ligado a isso, legal, tem uma academia, mas que junto da academia eu tenho também uma oferta de streaming e é complementar. Puta, legal. Eu tô omnichannel com esse cara, né? Então, puta, que delícia, eu tô vivendo a experiência ou permitindo que ele viva a experiência da minha marca em todos os canais, em todos os momentos. Então, isso é incrível. Não é exclusivo. Entende? E aí esse é o ponto da gente perceber como quem vai comprar ação fala, puxa, mas esse negócio aqui é perene, ele sabe, é duradouro e tal, isso aqui é a febre, né? É a hype do momento e isso vai mudar e vai ser disruptivo e ninguém mais vai consumir. É como o varejo que pensa loja física e tem que ser experiência. A gente quer viver, a gente quer experiência. Um pouco relacionado a isso, do cabide e tudo mais que você falou, o Ícaro de Carvalho fala que para os vendedores digitais é importante focar nos aprendedores, porque a grande maioria dos consumidores nesse segmento compram cursos que não vão fazer. Eu compro o curso de inglês que acabo não executando, compro um treinamento que não faço. Na academia isso acontece também. A grande maioria das pessoas paga por um conforto psicológico, mas não vai treinar? Sem dúvida, Doni, sem dúvida. Assim, a gente ainda tem, a gente brinca, né? Do lado de cá, do balcão, a gente ainda tem os contribuintes, né? O cara que paga a academia. E vai lembrar disso, assim, o modelo de cobrança de academia mudou, né? Como todos os serviços em geral. Então, todo mundo hoje busca a moeda recorrente. Vou chegar lá do motivo, mas vou de novo olhar um pouquinho para trás, dando 2 passos aqui, que as pessoas pagavam academia, plano anual, e se incomodavam porque não iam, e se incomodavam porque a gente ligava para vocês, clientes, e falava assim, não, vem aqui renovar seu plano. Agora que você liga? Eu fiquei aqui 90 dias, ou 180 dias, e você vai me ligar agora? O cara falava isso, parte para conseguir desconto, parte porque ele de fato estava incomodado, atribuindo a responsabilidade a quem? A PJ. Peraí, cara pálida, a responsabilidade é sua de treinar. Eu tô aqui disponível. Quando você muda para o modelo recorrente, que é o que predomina hoje no país, assim, nas redes que mais crescem, você inverte o jogo. A responsabilidade é sua. Quem quebra a inércia é você, não sou eu. Né? Então, e aí, esse efeito psicológico aumenta, o que, óbvio, como business faz bastante sentido, não à toa o mundo quer o modelo recorrente pingando na sua conta todo mês. Mas eu vou perder aquela percepção equivocada de carteira de recebíveis futura. Cara, isso serve para o banco querer te avaliar e oferecer mais crédito e você endivida mais. No final, é perceber que sua proposta é boa, o cliente está lá com você e tal. E aí, essa mudança de método de pagamento faz com que a sensação de autorresponsabilidade exista e o cara não te atribua mais a culpa. É dele mesmo. Mas no inconsciente dele, respondendo a tua pergunta, ele fala, não, eu estou fazendo academia. Ele pode não ir há 90, 180 dias, mas ele, por pagar todo mês, acha que está fazendo. Como quem acha que está assistindo todos os streamings que contrata e o cara assistiu um no mês, né? Mas ele contrata 6 streamings para ele assistir. Então, essa analogia que acontece com outros mercados, a gente vai percebendo para conseguir construir um modelo, entende? Acho que é isso que faz da liga. É interessante, eu fico pensando que vários princípios da economia comportamental, como que podem aplicar muito bem para o seu setor, né? Tem um deles, um desvio da nossa racionalidade, chama aversão à perda. Então, trabalhar mais a perda potencial que você vai ter do que o ganho potencial parece ser uma possível solução, né? Ao invés de falar, você vai ficar bem, você vai ficar... Não, você trabalha o outro lado, né? O que você vai perder. Mas, Marcel, esse ecossistema, pensando em empresas que estão nesse setor de wellness, é um ecossistema que está cada vez mais complexo. O que eu digo como complexo? Você tem empresas, por exemplo, uma empresa tradicional varejista, Centauro, Grupo SBF, comprou empresas e tudo mais e ela está indo nesse setor. Natura fez um aplicativo de meditação para as consultoras, por exemplo, pensando na ideia do bem-estar. E várias outras empresas nesse ecossistema, né? Eles adicionam peças, mas ao mesmo tempo complexidade. Então, como que você vê, de uma fotografia mais ampliada, esse ecossistema de empresas em wellness e as movimentações? Porque eu imagino que é um setor que vai movimentar muito M&A, muita fusão e aquisição. Vai. Acho que a tua colocação é perfeita, assim, de
o varejo inteiro, as big techs estão olhando para a saúde e para o wellness de um jeito muito maior. Quando surge a Peloton, quando surge Mirror, não sei se você conheceu lá nos Estados Unidos, é forte também, que é o modelo do espelho que você faz. Também tem, aí aparecem os dados da sua frequência. Tem alguns exemplos que você percebe. E aí, quando as big techs, quando o mercado financeiro, quando players muito maiores do que os nossos tubarões do setor, eles ainda têm um tamanho controlado. Quando você vai para uma Amazon, quando você olha para o Google, e esses caras olhando para o setor de saúde, quer dizer, a brincadeira muda, mas assim, drasticamente. Eu não tenho dúvida, né, dessa questão de hipóteses de M&A, né, assim, isso foi também o que inspirou a gente no nascimento lá. Estava contando um pouquinho antes aqui do nosso papo, do início aqui do podcast, que assim, a indústria wellness é muito maior. Né? Fala-se lá, só na atividade física ali, 12 bilhões de dólares. E aí tem uma questão que isso ainda vai aumentar, a indústria, o consumo disso ainda vai aumentar drasticamente. Então, assim, quando você associa isso à alta tecnologia, a essas grandes corporações e esses caras olhando para os dados da tua saúde, porque os dados da tua saúde são coisas que vão estar sendo valorizadas, sabe? Então, no final, a gente tem informações e dados do cliente e tal. Então, isso tem um valor enorme para algumas corporações. Porque você consegue vender tudo aquilo que esse cara precisa para complementar ou para esse cara atingir o objetivo. É roupa, é suplemento, é comida, é alimentação, é viagem, é tudo, cara. Tudo. Tecnologia. Então, esse cara quer controlar o sono dele. Ele vai lá e compra o app, e compra o device, e compra o relógio. Então, todo mundo quer isso. Então, todo mundo está olhando para essa indústria, né? Porque isso é a vida das pessoas, não numa oferta de consumo única, mas numa oferta contínua. Então, esse é o lance do porquê da economia, do wellness e tal. Cara, esse negócio ele pode ser muito maior do que ele já é, né? E não à toa os grandes fundos ou as grandes empresas estão olhando para isso como uma hipótese que, sem dúvida, as consolidações, as compras, os crescimentos, cara, vão acontecer com uma velocidade maior para os próximos 10 anos. Olhando um espectro maior, como você falou, eu acredito que ter a estruturação com as propostas de valor bem definidas e com isso exposto ao consumidor e ao mercado, você fica na vitrine. Você fica mais fácil de... Cara, esses caras fazem alguma coisa diferente. Por que esse produto é interessante? Por que a SBF, o grupo SBF, comprou a FitDance há algum tempo atrás? Cara, FitDance, eu tô comentando de um player super competente do mercado, que o cara criou um produto que não tinha ativo imobilizado, que era coreografia de dança, cara, e que ganhou um alcance nacional e depois internacional enorme. Então, esse cara já tem um ecossistema de fãs que segue aquilo enorme. E aí, surgiu a música nova, TikTok, que, né, falando das big, né? Putz, e o cara lança ali naquela plataforma, isso ganha um spread gigante. Cara, vender R$1 que eu vou vender para cada membro dessa cadeia, eu gero milhões, bilhões de faturamento dessa indústria. Então, o olhar para isso é enorme. E aí, eu tenho que olhar isso com admiração e com proximidade, né? Assim, sem receio. Cara, tem que estar junto, né? Tem que participar desse jogo, porque isso vai fazer... acho que, primeiro, a nossa realização e a contribuição daquilo que a gente já gera de dados e de informação e de serviço ao cliente, mas entregando valor para os grandes players que certamente vão entrar. O múltiplo disso, então, tende a explodir no setor, porque quando você tem as big techs e outras empresas que estão formando os chamados ecossistemas, né, e tentando integrar múltiplos negócios que não necessariamente são baseados nas competências principais dela. Então, por exemplo, o grupo SBF Centauro, a competência principal está no varejo, mas ela é dona da FitDance, ela é dona da NWB, canal também relacionado a esportes e conteúdo. Então, você começa a olhar um destrave de múltiplo, porque, se você tem uma franquia com várias pessoas, vários empreendedores lá, que tem a academia, que tem o equipamento, que tem as pessoas, e conseguem achar um mecanismo de engajar essas pessoas, tem acesso a dados sobre essas pessoas, tem uma série de coisas que o destrave de valor vai ser grande nesse setor de academia, não? Essa é a nossa expectativa, Leandro, assim, olhar que isso passa a ter um valor maior do que exclusivamente a equação econômica de
ROIC Sim. e a lucratividade e margem líquida da loja. Beleza, se isso aqui já para de pé, é ótimo. Então, não à toa, esse mercado vem crescendo, né? Quando eu vou lá e apresento para o meu franqueado, né? A gente é franqueador na essência, aí eu apresento para o franqueado, cara, olha aqui para esse mercado. O cara, bom, tá bom. E é gozado porque a gente é serviço recorrente, a gente começa a mostrar para o cara alguns elementos, a indústria que está crescendo, o serviço é recorrente, o seu movimento, a gestão é muito simples, porque no final você monta uma baita estrutura, você tem uma proposta de entrega ajustada que não depende de produto, estoque, perecível. Cara, é muito simples, cara. Cadeia é simples. Você montou, que é a barreira de entrada, que é legal, preciso de capital, vou montar. Eu te falei 2 exemplos de facilitar o caminho de entrada. O cara entra, opa, peraí, esse negócio é legal. E aí ele começa a se tornar multifranqueado. O cara fala, peraí, deixa eu criar a minha rede, porque na hora que tiver o deal, na saída, eu tô no barco bonito, né? Eu já consegui criar o meu... Ele ganha equity nesse processo, Ele o franqueado? Ele tem cota de investimento? Ele tem. Então a hipótese de conforme o cara cresce, ele vai melhorando essa condição dele de saída. E aí isso, pro cara é bom, pra gente é bom. Pro cliente final que está sendo proposta de valor, está sendo bom. Então, cara, onde está o erro dessa história? Não nos pareceu até o momento. Então, a gente vem... É curioso, porque a gente nasceu há 3 anos e 6 meses agora, vai completar. E, cara, assim, é bacana de ver o movimento dessas pessoas, de cada pessoa que ingressou com a gente. Cara, então, peraí, eu também posso trazer recurso para o meu cluster. Eu vou montar um cluster aqui no Distrito Federal. O cara do Distrito Federal começou com uma loja, ele está com 22. Né? Então, tem 12 operando, mais 10 em implantação. Então assim, o cara, peraí, cara, eu consigo trazer capital para mim aqui, seja no Club Deal, seja com uma estruturação e governança um pouco maior, e aí eu gero o meu crescimento. E o outro gera o outro crescimento. E o outro cluster, e assim eu vou seguindo o ecossistema. Então, e todo mundo sabendo do movimento, assim, cara, vamos preparar tudo isso para que lá na frente a gente possa sair, ou seja, vamos criar uma governança para que a gente possa fazer esse movimento? Ótimo, todo mundo quer. Né? Então, é o gosto por estar numa indústria que é uma delícia de trabalhar, mas com o desapego suficiente de falar que isso é um business, como outro. Né? Então, eu tenho que ter a equação ROIC, simples, VPL ok, TIR ok, vamos em frente, vamos fazer o negócio. Então, ele vem entregando resultado, valor para o acionista, e tem uma ponta que foi aí uma escolha nossa particular, que foi, cara, vamos distribuir isso, cara, não vamos centralizar não, porque aí você tem um exército que vai crescendo e vai ficando favorável a isso, né? Vai falar, não, o cara quer só para ele, não, e aí divide território, não, aqui você não pode abrir. Cara, não é isso que a gente quer ver, não. A gente quer uma coisa um pouco maior e aí com um olhar mais de futuro mesmo, assim, de como vão ser esses movimentos todos. Marcel, quais são para você hoje as melhores academias do mundo? Tirando o Brasil, quando você olha para o mercado internacional, quais são os cases que você fala, olha, aqui tem um modelo de negócio sensacional, ou uma experiência diferente, situações, empresas que te inspiraram a fundar um próprio grupo fitness? Legal. A gente teve, acho que 2 inspirações para criar a nossa, né? Assim, como a gente viveu muitas empresas aqui no Brasil, cara, eu vou te falar, eu sou grato a cada uma, porque foi a escola, né? Assim, ter vivido algumas redes de academia, tanto do modelo premium quanto do modelo low cost aqui no Brasil, me ajudaram demais a entender o que era a oferta aqui no Brasil, como é que ela estava colocada, né? E de que maneira se comunicava e como é que ela atingia consumidor e tal. Mas a gente foi buscar fora também algumas referências que para nós, para a construção do nosso modelo foram importantes, tá? E eu não vou te falar que necessariamente são as melhores do mundo, porque eu sou humilde em dizer que, cara, eu conheço um limite aqui. Mas tem uma questão que para nós e para nossa proposta, que era buscar o franchising, tinha muita relação. A primeira delas foi a Planet Fitness nos Estados Unidos, que inspirou o modelo low cost, inclusive da Smart, que é o nosso maior benchmark aqui no Brasil, e que acho que inspira toda a cadeia. Hoje em dia foi disruptivo e criou um modelo super vencedor. Então a Planet é um modelo low cost, no judges, né? Então para todo mundo e acessível, $9,90, né? Cara, puxa, como é que esse negócio para de pé e volume e tal. Então isso nos inspirou bastante, porque a gente percebeu que dava para democratizar e dava para tornar acessível, óbvio que com uma conta bem feita de volume e CAPEX. Então isso para nós foi interessante. E teve mais detalhes aqui. A gente foi buscar lá no headquarter dos caras o porquê da Planet. Então, olhando no momento que eles abriram capital, por que isso nos inspirou.
eles tiveram uma estratégia via franchising que era diferente do que estava acontecendo aqui no Brasil. Né? Então, aqui no Brasil, a gente olhava os grandes grupos que traziam capital para si. Então, era aquele modelo do capital intensivo. Então, investe mais loja, investe mais loja, investe mais loja. Só que você depende do seu braço. Né? E aí, os caras tiveram uma sacada, e foi o que a gente estudou antes de ir. Falei, cara, como é que esses caras tradearam numa condição de quase o dobro do que o mercado fazia? E a gente foi lá entender, explica pra gente como é que isso aconteceu, né? Então fomos falar com a turma lá, e foi uma lição, assim, foi uma experiência que a gente quis trazer pra cá e falar, cara, essa tese pode ser muito diferente, e por ser diferente não nos agradou, já de largada, né? Talvez o DNA da turma aqui. Mas os caras, ao invés de apropriar capital na holding, eles distribuíram capital pros clusters. Então, assim, tá bom, o desenho do direcionamento do capital, então vinha o fundo, ao invés de ele apropriar para si, fazer loja própria, ele distribuiu isso, estimulando o crescimento dos clusters. E isso fez a velocidade de crescimento deles nos últimos 3 anos pré-IPO ser muito maior do que a concorrência. E aí o cara não à toa, enquanto todo mundo tradeava 10, 12 vezes EBITDA, o cara tradeou 24. Aí você fala, caraca, puta, um negócio que é surreal, assim, isso brilhou nossos olhos, né? A gente fala, caramba, isso tem uma energia diferente, e fazer uma tese diferente no mercado brasileiro pode ser muito legal, porque é um mercado grande, é o segundo maior mercado em número de academias, tem essa aderência ao fitness e tal, cara, tem tudo a ver. Então, isso nos inspirou pra caramba. Outra que nos inspirou em termos de qualidade, serviço, aculturamento, tal, foi Orange Theory Fitness, que é um modelo de microgym, de estúdio focado em treino HIIT, como um treinamento cardíaco e as suas estações e tal, porque a tratativa dele enquanto franqueador, era colocar o cliente dele franqueado no centro e falar, cara, esse cara tem que ganhar dinheiro, esse cara tem que estar feliz, esse cara tem que ter loja. Então, de um lado, aqui a gente viu proposta de valor para cliente final e estratégia de crescimento pensando um futuro, né? Pensando uma saída. Aqui a gente viu o serviço ao consumidor e o serviço ao franqueado. Cara, esses dois caras nos inspiraram. Então, a gente ficou mesmo no headquarter dos caras de um tempo e foi muito legal porque abriram, assim, muito detalhe. Na Orange a gente concorreu para trazer a Orange Theory para o Brasil, à época, antes da pandemia, e, cara, ganhamos a concorrência. Depois é um caso legal de contar, mas... E aí, no final, tudo pronto, papelada para lá e para cá, já para a gente se tornar Master Franqueado no Brasil. Era uma bala para investimento de largada, para ter a marca, porque a gente queria fazer, na época, sei lá, 60 unidades do estúdio, que para o Brasil já ia ser super disruptivo. E aí veio a pandemia, cara, foi tudo por água abaixo, assim. Então, aquelas frustrações que nos ensinam. Mas o que ficou foi, assim, ter o franchising nessas duas como uma hipótese de crescimento atípica aqui para o Brasil no fitness. Tá? Assim, então, a gente falou, cara, isso aqui, se a gente governar bem, pode ter um valor enquanto companhia muito maior. Né? E aí é muito cuidar desse ecossistema, né, de franchise. Então, isso nos inspirou. Né? Agora, continuidade de resposta, tem uma série de outros players nacionais e internacionais que fazem uma entrega incrível, assim. E aí é muito... talvez estar no mercado, eu vou falar pessoalmente, estou no mercado há 26 anos, então ter vivido um pouco isso, a gente fala, cara, aquela experiência daquela outra rede era muito bacana. Então, você tem muita gente boa no Brasil que faz serviço com excelência, naquela proposta que ele faz, né? Então, seja ele ser um low cost, seja ele ser premium, seja ele ser nichado para um público, tem muita gente boa, né? Acho que o Brasil tem uma exigência de formação, de capacitação profissional que é muito maior do que em muitos países, cara. Então, a formação... e, cara, é muito doido que você conversa com um profissional de educação física, o cara, eu sou formado, já fiz 3 pós-graduações, uma nisso, uma naquilo. Então, o cara que gosta do setor e tal. Apesar de ser um setor que remunera pouco o profissional lá da ponta, e talvez por isso muito investidor gosta também, então você tem um equilíbrio de forças ali, mas tem uma coisa que a gente tem uma qualidade de entrega de serviço muito maior. Então, quando a gente vai se inspirar no cuidado com o bem-estar, Cara, o Brasil é bom, cara. O Brasil é bom. E a gente exporta a mão de obra. Então, tem muito brasileiro trabalhando em tudo que é país com o setor e o cara se dá bem, cara. Porque a gente comunica, porque a gente se relaciona, porque a gente... Então, tem algumas coisas do brasileiro que são do brasileiro.
E o sistema de franquias, então, me parece assim, o seu negócio está apoiado nessa ideia do sistema de franquias, está apoiado também em trazer esse franqueado para ele também participar do negócio como um potencial sócio e aí ter um nível de comprometimento maior também e, obviamente, de ganho maior no futuro para além do que ele consegue hoje rentabilizar. E também todas essas questões que a gente discutiu aqui, né? Da imobilização, questões que dá para conseguir contornar do real estate, que você consegue ter ser atrativo, né? Porque você é um ponto que gera muito fluxo, gera muito dados e tem muitas pessoas lá engajadas também para o setor da saúde, isso é super valioso, para as big techs e assim por diante. Qual que é o perfil do franqueado seu hoje? Assim, quem que consegue? Porque de um lado você tem que ter também toda essa articulação para ser um empreendedor, Sim. você tem que ter acesso a capital e tudo mais. E do outro lado, eu imagino que um monte de academia, talvez, ou de profissional independente de educação física e tal, adoraria ser franqueado. Então, qual que é o perfil e como que você concilia esses dois mundos? Cara, quando a gente vai para o mundo do franchising, todas as franqueadoras desenham lá a persona, o perfil ideal do franqueado, né? Que acho que é um pouco da tua pergunta. E aí, o legal é assim, de novo, não é clichê de falar, vou fazer diferente. Toda hora, né, um pouco nessa tecla, mas acho que a gente foi desenhando, né, o modelo pensando nessa disrupção. O perfil ideal do franqueado é aquele... a teoria do franchise é aquele que opera, aquele que é bom, acessa a capital e opera. O cara é bom operador, entrega, cumpre as regras da franqueadora, tal. Esse é o perfil ideal que todo mundo gosta. Mas quem disse que eu só quero o cara seguidor e que não dá trabalho? Eu quero o cara que dá trabalho, eu quero o cara que pensa diferente. Então, a gente desenhou um formato com essa turma de franqueados, dizendo, cara, a gente tem uma cartilha, a gente tem regra, mas eu quero o cara que provoque. Né? Por quê? Porque esse cara que me provoca me coloca no outro lugar. Né? O cara que provoca, o cara que... Vamos discutir meio de pagamento, tá bom, vem aqui, comitê, meio de pagamento e tal, não sei o que, o cara participa. Então, eu quero o cara que participa, tá? Isso me ajuda a crescer, porque o know-how não tá numa pessoa só, cara. O know-how não tá aqui nos 4 sócios. Cara, o know-how tá no mundo, cara. Todo mundo acessa informação, todo mundo experimenta. Então, o que a gente fez foi estabelecer o franchise enquanto regra. Temos, sim, cara, regra, às vezes é chato, duro, tá? Porque tem que ser franchise. Mas a gente tá com 10 portas abertas ao mesmo tempo, assim, com a participação dessa turma. E aí, tem uma coisa que a gente percebeu, eu vou te contar uma história legal. Um grande amigo meu, da área bancária, foi gerente de banco tempão, aí cansou de banco, aí foi para fintech, tal. E aí esse cara falou assim, pô, Marcel, cara, você vai lá cara, você conhece bastante academia e você tem lá os investidores, mas, cara, você tá com uma barreira de entrada, cara, é difícil, nem todo mundo tem lá essa grana no bolso, ou tem cara que não tem essa articulação, ou mesmo você não consegue entregar naquela praça do cara um build suite. Né, pro cara. Então, para aquele cara vai ser mais difícil. Falei, peraí, o que você tá me querendo dizer? Cara, tem muita gente querendo acessar esse mercado e investir nele, mas que não vai operar. Cara, olha o tamanho de mercado de ações. Olha o tamanho. Cara, você tá bloqueado olhando pra frente. Eu falei, puta, peraí, então você me provocou, cara. Essa conversa tá boa. O que você tá pensando? Puta, vamos abrir oportunidade para um modelo de sócio investidor. Cara, legal, mas tem que ter, super responsabilidade, governança, cuidado, porque... Cara, eu não quero ser crowdfunding porque senão eu desvalorizo. Então tem que ser uma coisa... Como é que eu vou trazer um investidor qualificado que quer entrar, que tem recurso, mas que não vai operar? E, cara, foi muito curioso, assim. Teve uma história que a gente estava comprando uma academia aqui de São Paulo e tal, não sei o que lá. E a gente tinha algum recurso, mas na provocação desse cara, a gente falou, puta, vamos abrir e ver qual é que é? Então trouxemos lá 2, 3 amigos, né? E de setores diferentes, tecnologia, agronegócio, cara, real estate... E aí a gente falou, cara, a gente vai fazer isso aqui, montamos ali a tese, apresentamos o pitch, apresentamos, os caras embarcaram, falaram, vocês vão cuidar? Vamos. Então tá bom, governança nossa, compramos, trouxemos essa turma. E aí começou a entregar a rentabilidade. Falei, puta, é um negócio que explodiu. Cara, entregou ali 2,5 ao mês em média. Falei, pô, caramba. Né? Assim, o cara diversifica, assim, os caras têm muito mais dinheiro do que aquilo que eles aportaram, porque a gente fez uma cota... razoável, a gente também entrar até pra skin on the game, né? Mostrar que a gente tá junto, não quero só seu capital, vamos lá, vamos fazer e tal. Cara, transparente, beleza. E os caras entraram. E os caras começaram a ganhar dinheiro. Eu falei, pô, cara, não sabia que a academia dava dinheiro assim, que não, é legal que é esse negócio. Como é que faz pra investir? E eu falei, putz, ó, deixa eu contar, a gente é franchise, mas oportunamente, até porque no começo do projeto, você, cara, vamos lá, vamos entender, né? E aí a gente
vamos fazer algumas lojas porque a gente precisa da atração. Então, a gente precisa participar, a gente precisa mostrar que o negócio é bom. Então, vamos fazer algumas lojas. E foi aí que essa turma entrou. E aí, falou, pô, cara, agora eu quero entrar. E assim, vou contar aqui um episódio que um desses amigos, se tornou amigo agora, ele embarcou nessa primeira rodada e falou, cara, vamos levar isso para minha família lá no agronegócio, lá no Mato Grosso, né? Ele contando a história. E ele falou, cara, vamos lá, né? E aí foi bacana, porque ele já estava comprado, né? Na ideia, tinha gostado do negócio, pô, esse negócio é bom, vamos para lá e eu vou convencer a minha turma lá, os meus amigos e familiares a investir também. Aí vamos para lá, cara, viagem lá para Mato Grosso, cara, reunião assim, ó, de 1h30, ele tava batendo papo, tá bom, tá aprovado, você vai fazer? Então, aquela coisa, você vai, eu vou também, né? Então, você vai, então tá bom, então vamos, Marcelo, tá autorizado, tantas unidades, tantos milhões. Eu falei, cara, é isso mesmo que tá acontecendo? Mas por quê? É isso, cara, começou com a provocação, sacou? Do cara que é meu amigo pessoal há 30 anos, tal, e saiu de banco, tá de saco cheio de banco, puta, cara, eu quero mudar, e aí tá vendo um negócio que tá dando dinheiro e... Pô, cara, e eu não tô falando que eu tô estourando, tô dando 5%, 10%, cara, o negócio é vida real, tá certo? Então, retorno sobre capital é essa grana que tá dando. Tá bom, cara, o cara tá gostando. Então são caras que começaram a olhar pra isso e falaram, pô, cara, esse mercado é legal. Vamos entender um pouco mais, vamos conversar. E hoje como é que funciona então? Para quem quer investir no segmento fitness, quer ter parte do seu capital alocado em academia, em wellness, mas não tem tempo ou paciência de tocar a operação. O cara como é que funciona? Quanto custa? Vamos lá, o cara conversa com a gente. Então, assim, como eu disse, a gente tem ali a ideia de um CAPEX de 3 a 4 milhões por loja, tá bom? Vou partir lá do ponto de início. Então, o que eu faço, cara? A gente, ordem de grandezas, um material que a gente comunica pro mercado, putz, cara, a partir de 500 mil vem conversar com a gente. Eu tenho 2 modelos, operador ou sócio investidor. Você pode até com 500 mil, se eu conseguir te entregar a solução imobiliária e de equipamento, você consegue tomar o risco e conseguir o turnkey e financiar a máquina, e com 500 mil você opera, inclusive, se quiser. Porque aí, de novo, eu consigo entregar 2 soluções para o cara. Agora, recente, acabou de ofertar alguns imóveis a franqueados nossos, que a galera, consegui aqui, o proprietário está dando 1,5 milhão de aporte. Olha, esse financiamento aqui em 60 vezes não precisa de sinal. A gente avaliza. Porque a gente acredita naquele ponto. Aí o fornecedor está feliz porque a gente avaliza, o franqueado fala, caraca, você me deu aqui, então eu só vou tomar o risco do financiamento que eu vou pagar com a própria operação? Beleza, eu tô dentro. Então o cara entra. Ou então o cara fala, puta, não vou operar, velho. Beleza, como é que é essa relação? Tá bom, então vamos estabelecer. Eu tenho alguns ativos que vão acontecer ainda para frente, porque, como eu disse, eu tô com 40 e pouco, 42 agora operando, sem contrato assinado. Então, essas novas lojas já estão no cardápio, já estão aqui. Então, puta, deixa eu pegar aqui os ativos que eu vou deixar na minha prateleira. Tá bom, quero investir. Quero experimentar. Deixa eu molhar o pé. Sabe aquela coisa? Vamos molhar o pé antes de pular na piscina? Então, deixa eu experimentar. Legal, cara. Como é que é a regra, né? O cara entende o ativo, eu apresento. Então, como simulador financeiro aceita tudo, né? Você fala, deixa eu mostrar a vida real. O que já aconteceu dessas lojas? Então, eu mostro o track record e falo, ó, isso aqui aconteceu com essas lojas. Essa loja, em condições normais de temperatura e pressão, com essas mesmas regras de adensamento populacional, renda per capita e tal, eu tenho esse imóvel. Com essa condição de custo de ocupação, que é uma variável muito importante para o meu modelo. E aí eu mostro para o cara e falo, bom, eu acredito com essa posição aqui, em tanto tempo, vai te entregar tanto. Vai nos entregar tanto. No final, esse cara só vem em lojas que ou a gente coparticipa, ou eu tenho meus melhores franqueados que se tornaram master franqueados participando. É a minha regra. Porque eu aloco capital nas pessoas certas. Ou na gente mesmo, quando a gente for participar da loja, ou em caras que têm muita confiança, que já demonstraram nesses 3 anos que os caras operam bem, fazem direitinho, tal. Quem estabelece as regras de governança? Eu. E aí lá na holding a gente estabelece como é que vai funcionar a investida, a entrada, a prestação de contas, tal, o cara vai, tá bom. Então eu vou embarcar. E esse cara tira o capital dele, o principal, em algumas circunstâncias, quando vocês forem vendidos? A gente estabelece que na equação, na regra de venda, a gente arrasta. Então eu tenho tag drag nessas condições das lojas que a gente embarca ou que os masters embarcam. Quando eu tenho um franqueado simples de uma unidade só, eu tenho uma opção de compra sobre o cara. E aí sim, eventualmente eu discuto um spread sobre esse cara, porque no final eu estou entregando um modelo de negócio com um valuation a maior aqui numa equação de venda. Então, a gente resolveu governar, e essa foi aquele aprendizado lá no headquarter dos caras da Flex. Cara, cria a opção de compra, estabelece ela e deixa a regra clara. Então, o cara que vai ser franqueado de uma loja só, ele sabe que eu tenho uma opção de compra sobre ele, 36 meses depois, até para que ele se sinta confortável dele recuperar o capital investido, porque o tempo seguro de payback. E aí, o cara fala, tá bom, então eu vou investir 3, vou sair com 6, tá bom, vale a pena. Né?
E aí o cara embarca para ser o franqueado padrão. O cara que é investidor, ele fala, bom, como o cara tá vindo ou em loja que eu participo, ou que Masters participam, o Master já tem uma condição de saída conjunta. E aí esse cara fala, opa, legal. Então eu vou embarcar aonde eu tenho a segurança de que se a holding sair, eu saio também. Tá? Eu não tenho necessariamente uma obrigatoriedade de comprá-lo depois de X tempo. Tá? Que é o que o mercado financeiro, inclusive, gostaria. Né? Mas a gente fala, não, cara, o nosso game é esse, né? Assim, a forma como a gente construiu. E aí, no final, os caras falam, cara, isso tem valor, cara, isso é legal, vamos experimentar. E aí, de novo, a turma que, eventualmente, tem um capital maior, fala, deixa eu experimentar, cara, deixa eu ver qual é que é, deixa eu entender como é que funciona. E aí, eu até tomo um cuidado, assim, eu digo, tem hoje players, cara, do mercado que são bem maiores que nós, em termos de tamanho e volume de lojas, tá? E aí a gente tem uma coisa da curadoria do ponto, da escolha certa. Porque, cara, no final é a turma feliz que vai fazer esse ecossistema prosperar, cara. Não é assim, eu tenho 300 unidades agora, daqui a pouco, 2 anos depois, o cara tem 200. Porque eu já vivi empresa, tá te contando um pouco antes, né? Já vivi empresa que cresceu, foi super pujante e quebrou. E aí a gente foi entendendo os porquês, né? Então acho que ter vivido acho que essas experiências de insucesso em redes no passado, enquanto eu fui executivo em outros grupos, cara, acho que ajudou a fortalecer a tese, sabe? Assim, de falar, cara, peraí, vamos fazer a escolha certa, a escolha do parceiro, sabe? Porque, cara, expansão são 3 pilares. Imobiliário, grana e operador. Cara, se você falhar em um deles, essa equação ali na frente vai bater na trave, entendeu? Então, se eu tiver as 3, cara, putz, é uma delícia. Então, fazer expansão para nós foi isso, né? Assim, escolher esses 3 caminhos. Então, se o operador é você e eu consigo te dar funding, você acha imobiliário, por que você não faz loja própria? Porque eu quero distribuir, cara, eu não quero centralizar. Eu quero um ecossistema maior do que esse, porque aí eu cresço mais rápido. Porque, então, assim, a velocidade de crescimento, quando a gente compara, de novo, estou há 3 anos e pouco, a nossa curva de crescimento versus os players que eu conheço desse mercado, a gente está um pouquinho mais acelerado. Entende? Nesse curto espaço de tempo. Ele fala, opa, isso é um bom sinal, cara. Eu acho que a gente está acertando a tese. Sim. Vamos seguir. Sim, sim. É bastante interessante esse modelo de governança que você montou e a possibilidade de quem quer operar, conseguir operar, e quem quer investir, conseguir investir, experimentar para depois, eventualmente, até mesmo operar. Mudando um pouquinho de assunto, Gympass. Opa! Tá? Então, Gympass, por exemplo, virou uma febre entre empresas, né, que oferecem para os colaboradores. Acho que nem dá para fazer como pessoa física. Recentemente eles mudaram, né, em abril de 2024, muito recente, eles mudaram para o Wellhub. Então, justamente nessa visão, muito do que a gente está conversando aqui, de além de academia, um serviço de academia, para bem-estar, para algo maior, e pluga vários serviços, né? Então, quando eu olho na perspectiva de negócios, eu vejo a Gympass como uma candidata muito potencial para ser protagonista nesse ecossistema, em ajudar a organizar essas peças. Então, eu queria te ouvir, como que é? Eu imagino que vocês têm algum nível de trabalho, né, com Gympass também, e a sua visão sobre essa mudança de Gympass para o Wellhub e o que está por trás disso. Que legal. É muito bom ver, assim, eu conheci os fundadores da Gympass no momento que estavam lá no início do projeto, estava numa outra rede, a gente negociou ingresso e tal. E, cara, os caras são aviões, né? Assim, puxa, uma admiração gigante, assim, César, João, a turma toda, porque eles têm um olhar diferenciado sobre o que é o comportamento do consumidor, né? Assim, então, entendendo o que faltava nesse ecossistema para essa conta fechar. E não à toa os caras viraram unicórnio, cara. Assim, o negócio eu vou falar 2 coisas. Primeiro, a mudança de Gympass para o Wellhub, cara, sabe a coisa do timing, assim, na hora certa, onde você fala de um bem-estar maior do que falar só do fitness, tá? Então, e entendendo, escutando, na verdade, o cliente dos caras, que é o B2B, que é o RH das empresas, que no final, cara, o que eu preciso? Eu preciso de algo maior do que só entregar a academia. A academia você já entregou, cara, essa proposta de valor já é incrível. Mas se eu conseguir entregar algo maior, cara, eu caso com você para todas as entregas para o meu colaborador, o RH pensando, né? Cara, e você capilarizou o Brasil inteiro, você já é a maior rede, porque ele capilarizou o Brasil inteiro. Hoje ele já tem concorrente agregador também, então
E esses caras, assim, e aí saíram daqui do Brasil, América Latina, Estados Unidos, Europa, cara, os caras ficaram gigantes, assim. E aí, olhando para uma proposta de valor que é importantíssima, que é entregar lá o benefício para o colaborador, o RH e tal. O que eu enxergo, assim, e a gente tem uma relação super boa e tal, somos parceiros dos caras, então cliente de Gympass, não só o Gympass, TotalPass, que é acho que o principal player concorrente no Brasil e tal, a gente é parceiro de ambos e entende que é uma realidade. Né? Aquela coisa que, putz, não gosto do Uber e tal, cara, esquece, vai, é o novo normal, sabe? Assim, então, os caras são a nova realidade, né? E de fato, mais do que protagonistas, né? Assim, hoje eles detêm uma base de clientes gigantesca. E aí eu tô falando cliente final, o B2B, que é a empresa, e as academias, cara. O cara triangulou cercando o que todo mundo precisava. O que muda nesse jogo, depois de um período, quer dizer, os caras já não são novinhos de mercado, já estão aí há bastante tempo. O que muda nesse jogo, no meu olhar, é a gente entender com os agregadores a equação correta. Porque de herói a vilão você vai num segundo, tá? Então, o cuidado da relação, a gente é uma das pontas da tríade. Academia, cliente final e a PJ, né? A empresa. O lance é o seguinte, enquanto o benefício é para você, que é o colaborador da empresa, tem um valor. Quando o benefício extrapola e vai para você, para sua mãe, para sua irmã, que é o cliente final, porque você frequenta a academia perto da sua casa do seu trabalho. Essa realidade não vai mudar. Você não vai atravessar mais a cidade para frequentar lá, porque lá era muito legal. Esquece. Já surgiu perto de você. Então, o cuidado dessa relação é ter uma relação equilibrada na condição daquilo que eu recebo em termos de check-in, que é quando o cara me paga por diária, por acesso. Tá? Então, esse é um cuidado do meu lado, tá? Olhando a ponta academia. E o cuidado, porque essa empresa, conforme cresce, e ela tem, como todas as metas, como o Instagram, Facebook, ela tem as metas de engajamento, esse cara tem meta de crescimento, de growth também. Então, no final, tá bom, agora eu aceito o cônjuge. Agora é o cônjuge dependente. Agora é o cônjuge dependente, mais dois amigos. Você pode colocar... Amigão... A hora que vê, tá desintermediando um parceiro, né? É isso. Então, assim, no final, cuidado é a equação ideal. Essas empresas agregadores, né? Eles já flertaram com o MEI, já flertaram com a associação de classe. Peraí, cara. Vai virar convênio médico? Então, vamos tomar um cuidado, né? Então, esta relação é uma relação de cuidado. É uma realidade. Eu gosto dos caras, são parceiros de verdade, assim, tal, pensam o crescimento do ecossistema e tal. Mas já, assim, no momento que você vai trocando aqui diretorias e você vai tendo as metas, cara, eu não controlo essa regra do jogo que você estabelece. E se amanhã você voltar a flertar com o meio, que eu controlo? Nada. Ah, não, mas não tá no meu DNA. Mas se mudar, tá escrito? Não tá escrito. Porque já aconteceu. Então, os dois, tá? Os players, esses dois players principais já fizeram esse movimento. E alguns fizeram continuar, outros fizeram retroceder. Eu não controlo. Provou que eu não controlo, né? Então, de novo, adoro os caras são incríveis, tal, geram demanda nova, porque de fato tira mais gente da cadeira. Eu estava contando também aqui um pouquinho antes do podcast. O nosso papel é tirar a gente do sofá, cara. E isso é ótimo, isso só gera... cara, diminui problema com saúde das pessoas, cara. Estou ajudando o governo tinha que incentivar a gente, porque, de fato, eu estou diminuindo o custo com saúde pública. E aí, esses caras também, cara, um papel incrível na sociedade. Tá tirando gente que não viria por preguiça, porque não está acessível. Porque o cara foi incentivado com R$20, R$30, R$40. No começo, subsidiava 100%. Era só a empresa que subsidiava 100%. Aí depois mudou para subsídio parcial. Aí depois mudou, não precisa de subsídio, só é conveniado, parceria, você tem lá incentivo de desconto. Então, ao invés de você pagar 200, você paga 190. Peraí, eu tô com objetivo de growth, estou aumentando o alcance dos caras. Mas aí, vai canibalizar? Esse é o cuidado. Então, é isso, é o cuidado de precificar corretamente, fazer os ajustes de regra e o ecossistema continuar a prosperar. Acho que esse é o lance e os caras são geniais. Tiveram a ideia de $1 milhão, assim, de $1 bilhão. E o timing. Bilhão. E $1 bilhão. De $1 bilhão. Marcel, para finalizar, você trilhou um caminho que muita gente tem vontade. Você construiu sua carreira na empresa dos outros, foi executivo e resolveu abrir o próprio negócio. O que foi mais difícil nessa transição e qual foi o maior aprendizado que você compartilha agora com quem está assistindo e fala, eu também quero fazer isso? Cara, assim, olha, eu vou te falar, eu sempre fui um cara conservador de carteirinha e como executivo, como você bem disse.
E foi muito provocado, acho que hoje pelos meus sócios ali, um deles tem uma natureza muito empreendedora e ele falou, cara, tá na hora, vamos lá e tal. Eu falei, puta, será, cara? Eu vinha bem posicionado em termos de carreira e tal, e de verdade não era muito o meu drive. E aí, cara, na hora que você vai juntando as peças, né, de tudo isso que passa, das pessoas que passam pela sua vida, dos exemplos de sucesso e de insucesso, você fala, cara, acho que dá, hein? Acho que é a hora e tal. E aí você se motiva, né? Assim, para mim foi um estalo, assim, numa dessas mudanças nessa movimentação, foi a pandemia faz a gente pensar a vida, né, cara, assim, em tudo. E aí me fez pensar também, né? E aí, nesse momento... de novo, muito provocado por esse sócio que é muito empreendedor, ele falou, cara, vamos junto que vai dar certo. E eu falei, tá na hora, e vamos lá. Então acho que tem... O aprendizado dessa história é que, às vezes, a gente vai colocando o nosso teto, né? Dependendo da nossa trajetória, a gente vai colocando qualquer... E fala, por que tem esse teto, cara? Tira ele e olha as estrelas, cara. Olha pra onde pode ir, cara. Experimenta. Vamos viver uma vez só, então vamos com vontade. Caraca, velho, que sabe, bateu na veia, caramba, não é possível esse negócio. E aí ele conseguiu provocar isso, sabe? Acho que hoje eu olho para trás e falo, cara, que momento legal, que oportunidade que Deus colocou na minha frente, tal, de mostrar que a gente não precisa colocar esse limite na nossa cabeça. Entende? Assim, a gente tá falando dos caras aqui que viraram de corda, a gente não precisa colocar o limite, cara. A gente pode muito mais, assim, ser humano e com boa intenção e bem relacionado, cara, as coisas prosperam, assim, é óbvio, você tem que dedicar pra caramba, você tem que estar lá e, cara, acreditar, e ralar, e vai ter dificuldade, vai levantar e vai cair, mas, cara, se tem um bom propósito, uma boa intenção e bons relacionamentos, cara, isso se transforma, assim. Então, eu diria às pessoas que têm essa vontade que olhem pro céu, cara. Olha pro céu, vê o quanto é alto, o quanto pode ir longe e que essas pessoas podem prosperar tanto quanto. Acho que olhar, ficar antenado a tudo que está acontecendo, essas mudanças de comportamento das pessoas, né? Para não ficar fazendo o mesmo e só seguir os outros. E aí você fala, cara, o céu é alto, cara. Dá para ir lá para cima. É isso, cara. Pô, não tinha resposta melhor para terminar essa conversa. Sensacional. Pô, obrigado demais, Marcel. Imagina, obrigado. eu que agradeço, genial. Para quem quer seguir, ter mais informações para ser franqueado ou para acompanhar nas redes sociais, você, o grupo, tem que procurar onde? Quais são as exercício, arrobas? né? Ou para fazer exercício, exatamente, para começar a se cuidar pelo menos. Cara, Ultra Academia, rede social, Instagram, LinkedIn, tal, a gente tá lá. A gente participa bastante dos eventos do setor e tal. Então, cara, site e rede social, a gente está presente, a gente responde rápido, a gente quer mais gente olhando para isso, porque o movimento é muito em prol do ser humano, da sociedade e tal. Então, venham, conheçam, molhem o pé, experimentem, e aí isso pode mudar, acho que as nossas vidas e a vida de muita gente. Marcel Gandra, sensacional, cara. Obrigado demais. Gente, Papo muito bom, hein? Muito bom. Obrigado a vocês. Excelente. Vários assuntos aqui. Acho que uma aula do setor e também, enfim, para quem quer empreender, sobre carreira, sobre o mercado de wellness, né? Então, parabéns pela sua trajetória. Não é óbvio você sair de executivo, virar empreendedor e fazer todo um sistema de governança diferente, perfil de público diferente e orquestrar tudo isso. Parabéns. Legal. E em 3 anos, mais de 40 unidades abertas, mais de 100 contratadas. Pô. Quiser virar sócio de algum negócio, a gente tá aí. Brincadeira. Você vai ser operador ou vai investir? Não quero ser operador de nada, cara. Eu quero diminuir a carga de trabalho e não aumentar. Mas investidor, quem sabe? Valeu, Marcelo, mais uma vez, Marcel. E muito obrigado principalmente a você que nos acompanhou aqui até o finalzinho do Talk Invest News. A gente se encontra na próxima conversa, no próximo programa. Tchau.